Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos abordar o conteúdo de química, né, relacionado à sub-área de físico-química, certo? Nós iremos tratar sobre a lei dos gases ideais, tá? Então, o assunto desse vídeo é a lei dos gases ideais. Nesse vídeo nós não iremos nos aprofundar assim, especificamente no estudo dos gases, tá? Isso demandaria um tempo maior, ok? Em consequência, um vídeo maior e que eu farei em um segundo momento. A ideia inicial desse vídeo é a ideia de que você viu uma questão aí de gases ideais, quer um vídeo rápido sobre gases ideais, a lei dos gases ideais, para que você possa resolver, certo? Então, os gases ideais, como é dito, como já está sendo proposto no termo, é apenas uma ideia, né? É apenas uma imaginação de como que os gases se comportam na natureza. Contudo, a própria lei dos gases ideais, a fórmula que como é que eu posso dizer? A fórmula matemática que expressa o comportamento dos gases ideais, ela é um pouco falha, tá? E nós vamos ver no vídeo mais à frente que vão existir diversos desvios da idealidade do comportamento dos gases, tá? Sendo assim, essa lei dos gases ideais serve único e exclusivamente para gases ideais, ou seja, para o comportamento dos gases quando você imagina se não houvesse interferência, se não houvesse uma série de motivos, se a matemática ela representasse com exatidão aquilo que acontece nos fenômenos naturais, né? O pessoal costuma dizer, né, que a matemática ela explica tudo. Ela explica, mas tem umas coisas que você precisa, né, fazer uma interpretação, até trazendo para a área da linguagem, para poder você entender como é que funciona, né? Então, a lei dos gases ideais, a fórmula matemática que expressa os gases ideais, não expressa o comportamento dos gases reais, tá? Porque os gases reais vão fugir em alguns pontos a regra desses gases ideais, né? Quanto à questão da relação temperatura-volume, que nós vamos ver mais na frente, vai existir algumas temperaturas que, segundo a lei dos gases ideais, o volume vai ser zero, e a gente sabe, né, a partir de uma das coisas fundamentais na química, né, que nada se constrói, mas também nada se destrói, tudo se transforma. Então não tem como, a partir de diminuição de temperatura, você chegar a um volume zero, que é o que essa lei dos gases ideais propõe. Em algumas temperaturas tendendo a temperaturas mais baixas possíveis, inclusive o zero, nós teríamos um volume igual a zero, que isso é impossível, né? Então, existem algumas particularidades dos gases ideais que não vão acontecer para os gases reais. Contudo, os gases ideais, existe, como eu já falei, uma fórmula básica que relaciona eles, que é pressão vezes volume é igual à quantidade de matéria, número de moles, vezes a constante dos gases ideais, vezes o valor de temperatura na unidade do SI, no caso Kelvin, tá? Você pode encontrar também, tá? Dessa forma, P igual nRT sobre V, tá? Você pode encontrar também dessa maneira. Acontece que essa fórmula matemática, ela correlaciona o comportamento de principalmente o nosso intuito ao falar dessa fórmula
é tentar entender o comportamento da pressão e do volume, né, quando você vai variando as outras constantes, né? Por exemplo, você entender o comportamento da pressão quando você aumenta ou diminui o volume, quando você aumenta ou diminui a temperatura, quando a quantidade de matéria é maior ou menor. A mesma coisa para o volume, você entender o comportamento do volume quando a pressão diminui, quando a pressão aumenta, quando a temperatura diminui, quando a temperatura aumenta, quando a quantidade de matéria é maior ou menor, e no caso não interessa, porque a gente sabe que quanto maior a quantidade de matéria, se todas as outras constantes, se todas as outras variáveis condizerem para isso, o volume vai ser maior, né? Se você aumentar a quantidade de matéria, se diminuir é o inverso, certo? Então essa regra aqui, essa fórmula matemática, ela expressa o comportamento dos gases ideais. A pressão depende da razão entre número de moles, constante dos gases, temperatura sobre volume, tá? A pressão, pessoal, vai depender da unidade que você está usando, mas normalmente a pressão que a gente vai utilizar é em ATM, tá certo? Aí você lembra lá da relação que 1 ATM é igual a 700 milímetros de mercúrio. Essa é uma das principais relações que vão aparecer para vocês também. Mas pode aparecer relação de Pascal, pode aparecer relação de bar, um bar, quantos ATM tem um bar, ou quantos bars vale um ATM, vale 1 milímetro de mercúrio, e por aí vai, certo? Então, esse P aqui é de pressão. A pressão vai ser medida nessas unidades, certo? ATM, milímetro de mercúrio, bar, Pascal, por aí vai, certo? O V é o volume, que vai ser medido em litros, certo? Em litros ou decímetro cúbico, pode ser medido também em decímetro cúbico. Lembrando a relação que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, certo? Bom, o N, que é a quantidade de matéria, vai ser o número de moles. Mol, né? Moles, mol é a unidade, né? Mol é a unidade de medida. E o mol na unidade de medida ele não entra no plural, porque é uma sigla, né? Mol é uma sigla. Contudo, mol também, ao mesmo tempo que ele é a unidade de medida, ele também é a grandeza, né? Então ele pode ficar no plural para moles, certo? Bom, P, V, N, R. O R é a constante dos gases ideais. Coloca aqui, ó, constante dos gases, certo? E a constante dos gases ideais, ela tem um valor, não costuma ser alterado. O valor dela é 0,082, certo? ATM vezes litro sobre Kelvin vezes mol. Pode aparecer o valor dessa constante também dessa forma: 0,082 ATM litro, tudo multiplicado, vezes Kelvin a menos 1 vezes mol a menos 1, certo? Pode aparecer também dessa forma. E o T é de temperatura, que vai ser em Kelvin, né? Você sempre, normalmente, ele dá em graus Celsius, né? E você vai ter que transformar em Kelvin, certo? Bom, pessoal, dado isso, dado aqui, pressão é medido em ATM, né? Volume é medido em litro ou decímetro cúbico. O N é a quantidade de moles, já vai vir para você, ou você vai ir deduzindo conforme a questão, né? O R é a constante dos gases, que vale 0,082 ATM vezes litro dividido por Kelvin vezes mol, ou ATM vezes litro por Kelvin por mol. E a temperatura é dada em Kelvin, certo? Bom, em linhas gerais, a lei dos gases ideais é isso. Basta que você pegue o valor de pressão, substitua não da pressão, se ele der o de volume,
substituir com V. Quantidade de matéria, moles, mol, no N. A constante dos gases, normalmente ele dá, se for para... Essa constante dos gases pode ser utilizada ou outra, tá, pessoal? Mas aí a questão vai ter que lhe dizer qual é a constante dos gases ideais que ela quer que você utilize, certo? No caso de questões relacionadas ao ensino médio, no ensino superior, se você está no ensino superior, você vai ter que deduzir qual a constante ideal que você vai ter que utilizar aí. E a temperatura, né, é só você transformar quando der em graus Celsius ou em Fahrenheit, ou seja o que for, para Kelvin, que é a unidade do SI. Ok, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo.